Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema transformação. É um tema muito rico, né? Quando a gente pensa em transformação, a gente pensa em metamorfose, em mudança, como o ovinho de borboleta se transforma numa borboleta, passando por faces tão distintas, tão diferentes, não é verdade? Comportamentos diferentes em cada uma delas. E Jesus usou essa ideia de transformação se referindo a uma pequena semente que se transforma numa grande árvore. Olha só, ele lá em Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. Outra parábola Jesus propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças. E se fez árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Uma ideia de que uma pequena semente, ela contém informações, ela tem condições, né? Pequena, mas é poderosa, para se formar numa árvore grande, que se torna abrigo para os pássaros, onde ali eles cantam juntos, numa comunhão, numa coisa linda, né? Abrigo, segurança, proteção, refúgio, não é verdade? E lá em Lucas, capítulo 17, Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós. E aqui ele fala, olha, o reino dos céus é como um grão de mostarda que vai crescendo, vai transformando numa grande árvore, transformação. E é isso, o reino de Deus dentro de nós, quando a palavra é recebida pelo nosso coração e encontra terreno bom, terreno fértil, né? Deus vai estar trabalhando nesse terreno, trazendo cura, fazendo com que aquela semente germine. Daí já começa um processo delicado, porque a germinação da semente no nosso coração às vezes encontra barreiras, cascadura, né? Às vezes intransigência, às vezes cabeça dura que a gente e às vezes a gente precisa de um tratamento de Deus naquela semente, naquela palavra, para que ela germine, né? Às vezes são dores do passado, mágoas que Deus vai trabalhando, para aquela palavra crescer no meu interior, trazendo transformação de temperamento, do modo teu pensar, teu falar, teu lidar com as pessoas. Deus vai transformando meus princípios, meus hábitos, né? Vai trazendo cura. E aquela palavra, aquela pequena semente que foi plantada no meu coração, ela parece pequena, mas sob a direção de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre o comando de Deus, ela se torna grande. Qualquer iniciativa, qualquer coisa nas mãos de Deus, ela se expande. E eu começo a entender, né, que pela fé eu sou salvo, eu sou perdoada, eu sou purificada, e eu sou salva pela graça, e Deus vai tratando do meu coração, e eu vou também, né, alinhando meu coração a Ele, buscando entender o seu projeto, buscando obedecer, e assim o reino de Deus começa a se expandir dentro de mim e de você. Uma pequena semente, uma pequena palavra, e a gente vai crescendo no conhecimento de Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, e Ele vai transformando a nossa história.
Que coisa linda! Eu aprendo aqui com a pequena semente do grão de mostarda que o reino de Deus em mim vai transformando o meu interior. E essa transformação do meu interior vai se refletindo no meu exterior. Então, o reino de Deus, ele se expande dentro de mim e também pode se expandir por meio de mim e por meio de você. Sabe quando isso acontece? Quando aquela semente começa a crescer e eu começo a ter um ardor para falar do amor de Deus. Eu não consigo guardar para mim. Eu quero falar do amor de Deus. E isso começa a transformar o meio em que eu vivo. Começa a transformar pessoas, né? O meu lar, a minha família, os meus amigos. Porque aquele ardor, aquela palavra, ela não volta vazia, mas faz o que Deus se apraz. Isso é maravilhoso. Como nós temos que entender isso e falar do amor de Deus. Sabe, meu bisavô veio da Itália, morava ali pertinho de Roma, num lugar chamado Magliano Sabina. E ele veio para o Brasil, trouxe os seus filhos, a sua esposa. E eles compraram uma pequena propriedade, um sítio perto de Ribeirão Preto. E ali ele produzia a horta e muitos iam ali comprar legumes. E dentre eles, um pessoal americano, missionários, né? Só que meu avô, ele fazia santo, né? Ele fazia imagens, né? E ele vendia, dava para as igrejas, né? Ali daquelas pequenas propriedades rurais ali por perto. Mesmo assim, aqueles missionários acreditaram e deram uma Bíblia para o meu avô. Meu bisavô, aliás. Meu bisavô veio da Itália já alfabetizado, segundo a minha mãe contava, mas ele foi aprendendo o português também e ele começou a ler e comparar a Bíblia. E quando chegou em Êxodo 20, não farás para ti imagens de escultura, somente a teu Deus adorará, somente a Ele prestará culto. Ele falou, eu estou fazendo isso, eu tenho feito imagens, eu tenho adorado imagens. E aquela palavra impactou o coração dele. Ele começou a ler mais, a ler mais. E ele então se converteu a Deus. Ele falou, eu vou começar a orar, a adorar somente a Deus. Diz que era um adorador, diz que procurava o meu bisavô, ele estava no paiol, ajoelhado, orando a Deus, clamando a Deus, adorando a Deus. Então, aqueles missionários, a semente do evangelho cresceu no coração deles e eles vieram para o Brasil com ardor de transmitir aquela semente, de passar para frente a alegria, a paz que só Deus pode dar. Isso é maravilhoso, não é verdade? Pessoas que têm esse ardor e que se dispõem. Eu estava lembrando da história da conversão do Leomano, meu esposo, e da sua mãe. Ele tinha por volta de 7, 8 anos, né? E uma senhora idosa já, ela saía da sua casa, tinha que atravessar inclusive um rio, né? Pegar um barquinho e andar. A distância era por volta de uns 9 quilômetros. E ela fazia isso para falar de Jesus. Toda semana ela ia na casa da minha sogra e falava de Jesus para minha sogra, para o Leomã, ainda garoto, né? E Deus foi tratando, foi transformando. Assim como o evangelho entrou na casa do meu bisavô, e hoje a maioria dos meus primos, as minhas irmãs, ouvem a palavra, pregam a palavra, amam a palavra, né? Assim, estão firmes na fé. Assim, o Leomã e a sua mãe também faleceu firme na fé, por pessoas que o reino de Deus se expandiu no coração dela e ela não quis deixar por conta dela, ela quis se expandir, quis ser usado, instrumento de Deus. E eu fico pensando, às vezes esse ardor vem no nosso coração de falar a palavra, mas a gente vai adiando, não fala, perde oportunidades de falar do amor de Deus para as pessoas e a gente vai se distraindo, inventando barreiras. Quando eu casar, eu começo a trabalhar para o Senhor, quando meus filhos crescerem, quando eu aposentar, e a gente vai adiando. E tantas pessoas perto de nós, 70
atentas de ouvir a palavra e às vezes são prejudicadas porque nós somos negligentes, né? E não passamos para frente aquela palavra que Deus fez crescer e nos deu o privilégio de conhecer. Ah, mas eu sou tão pequena, eu não sei falar. Creia, nada é pequeno nas mãos de Deus. A semente, uma pequena semente pode se transformar numa árvore robusta. Creia nisso, né? Às vezes eu estou assim, pensando no que falar, e eu penso naquele versículo lá, Salmo 23, 1, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar unção, não vai faltar condições para eu falar a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai crescendo. Lá em Oséias, Deus fala assim: volta, ó Israel. E ele fala no meu coração: volta, ó Regina, para o Senhor, volta com arrependimento, com conversão, com nova disposição. E Deus fala no versículo 4: eu curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo o amarei. E ele diz assim no versículo 5: eu serei para você como o orvalho. Deus como o orvalho contínuo que vem, não importam as circunstâncias, vem com abundância e Ele vai nos transformando, fazendo a gente germinar, a gente crescer, a gente ser transformado. E aqui lá em Oséias capítulo 14, versículo 5 fala: eu vou fazer você florescer como o lírio e vou lançar suas raízes como o cedro do Líbano, como o lírio que representa pureza, beleza. Deus tratando do nosso coração, purificando. Quando nós então vamos selecionando aquilo que os nossos olhos veem, as nossas conversas, os nossos pensamentos, Deus vai tratando do nosso coração, tirando as mágoas que enrugam, que enfeiam nossa vida. Coisa linda, e faz com que as nossas raízes cresçam como o cedro do Líbano, raízes profundas a do cedro do Líbano, que resiste à seca, resiste às lutas. É quando a gente enfrenta tempestades, enfrenta situações difíceis, áridas, e a gente fica firme porque a gente sabe que a gente não está só, que a gente tem um Deus que não desiste de nós, um Deus de promessas. Quando minha filha Débora veio aqui nos visitar, ela estava estudando na Bahia e ela voltou para a Bahia em plena pandemia, e ela então, eu peguei e fiz uma lista de promessas de Deus, que Deus não nos abandona, e imprimi essas promessas. E ela disse que muitas vezes ela olhava aquelas promessas. E eu imprimi uma para mim também, eu colei na geladeira. E aquilo lá animava o meu coração. São as raízes profundas, né? Na aridez, nas ameaças, a gente se lembra que Deus, Ele está presente. Versículo 6, Deus diz que vai estender os nossos ramos e nós teremos o esplendor da oliveira e a fragrância como a do Líbano. Deus falando para mim e para você que vai ampliar as nossas fronteiras, né? Que vai estender os nossos ramos. São portas que vão se abrindo para a gente falar do amor de Deus. Como o café virtual é uma bênção na minha vida. E a gente fala aqui que nem a beleza da oliveira, que tenha o óleo da unção, a oliva, né? A azeitona, que tem o perfume do Líbano. E a gente começa a ter palavras que são perfumadas, boas palavras, porque são palavras de Deus, que Ele vai colocando na nossa boca, palavras perfumadas, palavras boas. E no versículo 7 fala: os que se assentam de novo à sua sombra voltarão porque a palavra é boa, é a palavra de Deus que transforma, que abençoa, que anima. E aqui diz que serão vivificados como cereais, cereal que é o pão da vida, que traz vida, que é Jesus Cristo, que anima, que sustenta. E versículo 8 diz que Deus nos ouve e cuida de nós, e dele procede o fruto, e nós estaremos dando fruto, né? Uma pequena semente, mas que representa o reino dos céus, que se expande dentro de nós, trazendo uma transformação no meu caráter, e se expande
expande por meio de nós, nós falando do amor de Deus, fazendo Jesus conhecido e adorado. Jesus Cristo, que é o nosso abrigo, nossa comunhão, que faz com que a gente frutifique. Amém? Ai, que lindo, que maravilha que é ouvir e aprender da palavra. Palavra que transforma, que traz vida para mim e para os que o ouvem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Pense nisso. Uma palavra, uma semente pequenina, mas que se transforma numa grande árvore, que faz diferença onde está. Que Deus fale ao teu e ao meu coração. Continue falando em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser. Olá, pessoal. Eu quero convidar vocês para assistir o programa Cada Dia. Sim, todo sábado às 10h15 pela TV Vitoriosa, o SBT, com o pastor Hernandes trazendo a palavra de Deus e Vitor Quevedo ao som da viola caipira. E simultaneamente pelo YouTube da Sexta Igreja. Muito bom. Então venha ser edificado conosco através da palavra de Deus. Nós existimos para fazer Jesus conhecido.